Bom dia, bem-vindo de volta. É hora de termos a nossa habitual conversa às sextas com Gonçalo Mussungo, especialista em assuntos rodoviários. Hoje iremos falar das características e transformação de veículos à luz do artigo 112º e 113º do Código da Estrada. Gonçalo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, caro Afonso Paulo. Bom dia também vai para os nossos teleouvintes e aqueles que nos assistem a esta hora a partir de Moçambique. Então, características e transformação de veículos, será que é uma infração ao Código de Estrada se alguém proceder contra aquilo que é normatizado por lei? Realmente, caro Afonso Paulo, portanto, estamos a falar propriamente dos artigos 112 e 113 do Código de Estrada, que realça então sobre as características e as transformações do veículo. Por exemplo, o número 1 do artigo 113 diz que considera-se, na verdade, transformação do veículo toda a alteração das suas características construtivas e funcionais. Portanto, precisamos aqui ver quais são aquelas alterações, então, das características, quer construtivas, quer funcionais dos veículos, que são passíveis a multas e que dá apreensão propriamente do próprio veículo. Porque o artigo 112, o seu número 1, diz que os veículos, as características dos veículos e os seus respectivos sistemas, tanto os seus componentes e seus acessórios, são fixados em um regulamento. E esse regulamento é aprovado quer nacional ou internacionalmente. Portanto, são sistemas, são componentes, acessórios desses veículos que estão aprovados num regulamento nacional ou internacional. O condutor não pode achar da sua livre e espontânea vontade, porque conseguiu comprar um automóvel, achou que se calhar esse acessório, esse elemento, esse órgão não foi muito lá bem com os seus gostos, vou alterar da minha forma. Por exemplo, a aplicação de películas. Estamos aqui a falar, não se faz isso. Falar de aplicação de películas, caro Afonso Paulo, estamos a falar propriamente das partes envidraçadas dos veículos. Portanto, as partes envidraçadas dos veículos estão divididas, na verdade, em duas partes. Temos vidros indispensáveis para a dirigibilidade do veículo e também vidros dispensáveis para a dirigibilidade do veículo. Portanto, os vidros indispensáveis para a dirigibilidade do veículo, estamos a falar propriamente do vidro para-brisa, o vidro da frente, temos o vidro para-brisa, os vidros laterais dianteiros, das portas dianteiras. Esses vidros são vidros indispensáveis na dirigibilidade do veículo. Portanto, mesmo a aplicação das películas que os agentes reguladores de trânsito às vezes multam os condutores pela aplicação das películas nos vidros. Bom, aqui é uma situação, muitos agentes também, a quem é multado, por exemplo, à luz do número 1 do artigo 113 do Código de Estrada, os agentes reguladores de trânsito apoiam-se em dizer que a aplicação dessa película no vidro é a alteração da característica construtiva do veículo. Portanto, não tem nada a ver, o número 1 do artigo 113 não diz nada quanto à alteração da característica. O Código de Estrada, enfim, em si não diz sobre a alteração da característica, a aplicação dessa película é uma alteração da característica construtiva ou funcional do veículo, não prevê. Tanto é que, na verdade, temos o decreto. Depois dessa confusão toda, estamos a falar do Código de Estrada revogado, de 1954 foi revogado em 2008. O novo Código de Estrada que estudamos até o momento é o Código de Estrada aprovado pela Lei número 5/08 de 29 de setembro, que é de 2008. Portanto, não previa uma norma sobre a aplicação das películas, por isso é que depois daquela confusão os agentes passavam multa porque é uma transformação da característica construtiva do veículo. Saiu então o decreto presidencial 185/13 de 7 de novembro.
Esse decreto presidencial 185/13 de 7 de novembro é onde vem espelhar, na verdade, as alterações, quer dos veículos, da sua característica construtiva, funcional, pesos e dimensões e também o funcionamento de sistemas de luzes, aqui veio reforçar, e a lei, mesmo assim, a lei 185 vem dizer que, na verdade, não é proibido a aplicação das películas nas viaturas. Tanto é que vem, tem um padrão, o condutor deve obedecer, na verdade, a pessoa deve obedecer o padrão que a lei regulamenta. Falamos aqui propriamente do vidro para-brisa, que é o da frente, e os vidros laterais dianteiros. A lei prevê que no vidro para-brisa, por exemplo, no vidro da frente, a aplicação, essa película deve ter o mínimo de transparência de 75%. Portanto, o mínimo de transparência para a aplicação de uma película no vidro para-brisa da frente deve ser de 75% o mínimo de transparência. E estamos a falar de 75% de transparência, significa que o máximo de escuridão para este veículo, esse vidro da frente, deve ser de 25%. Essa é a regra padronizada pela lei número 185/13 de 7 de novembro. E para os dois vidros laterais dianteiros, das portas dianteiras do motorista e do outro ocupante, estamos a falar do mínimo de transparência de 70%, o que significa que o máximo de escuridão deve ser de 30%. Temos ainda o vidro para-brisa e os vidros laterais dianteiros, que falamos, são vidros indispensáveis para a dirigibilidade do veículo, porque são vidros que o condutor vai usando mais no exercício da condução. E ainda temos os dois vidros laterais traseiros, das portas traseiras, e o vidro traseiro vigia, que é o vidro de atrás do porta-mala. Estes são os vidros dispensáveis na dirigibilidade do veículo, são vidros que o condutor não vai usar, na verdade, constantemente, por isso é que chamamos de vidros dispensáveis. E a estes vidros, cara Afonso Paulo, a lei prevê que o mínimo de transparência deve ser de 28%. Portanto, estamos aqui a falar se o mínimo de transparência deve ser de 28%, significa que o máximo de escuridão estamos a falar de 72%. Agora, 72%. Estamos aqui, é preciso que os condutores tenham noção dessas normas. Ou melhor, com isso, resumindo, em média nós teríamos 42,3% de escuridão numa viatura. Se cumprirmos rigorosamente. Exato. Portanto, precisamos aqui ter noção dessas normas para que, então, não sejamos multados no exercício da condução quanto à aplicação das películas, e os nossos agentes também terem um domínio, porque até em pleno 2022 já não se passa a multa pela aplicação de uma película, a não ser que, na verdade, vamos interpelar esse condutor. Calma aí, Gonçalo. Exatamente. Quando você diz que o máximo de escuridão para o vidro dianteiro é de 25%. Imagine, e para os vidros dos primeiros ocupantes, no caso, seriam 30%. Imagine que alguém viole, ultrapasse esse máximo de escuridão. Acaba por aplicar, por exemplo, 50% ou mais. Bem, aqui estamos... É passível de aplicação de multa? É passível de uma aplicação de multa, primeiro que... Com base a que artigo? Primeiro é que os utentes devem saber, cara Afonso Paulo, os utentes devem saber que o único órgão competente para a aplicação das multas, a aplicação das películas, a regra, a lei dita que está sob responsabilidade da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Nós temos vários jovens espalhados pelas ruas. Exato. Portanto, qualquer um condutor que precisar aplicar uma película no seu veículo, nos vidros, deve dirigir-se até aos serviços de Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária para a aplicação, então, da mesma, e vai aplicar as películas com base nas normas, sim, porque se quiseres uma película superior ao indicado por norma, tens de mostrar argumentos e a própria Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária poder avaliar se os seus argumentos condizem com aquilo que você precisa.
Portanto, e também se for uma entidade privada que poderá aplicar essa película, deve ser com uma autorização, na verdade, da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Portanto, vimos aqui tantos miúdos na rua a aplicarem, porque não dominam também, não sabem se essa película que estamos a aplicar é uma película que a lei prevê de 75%, de 70%, de 28% de transparência, não sabem disso, portanto, aplicam películas com o máximo de escuridão, na verdade, de 100%, o que é grave. Acabou de dizer se, pelo menos, o agente, a pessoa aplicar uma película superior ao indicado por norma, estamos a falar de 75%, e o condutor, na verdade, aplicar uma película de 80%. Claro que é uma infração às normas do Código de Estrada e, como dissemos, que a lei não prevê, o artigo 113 não prevê nada sobre a aplicação de películas nos vidros. Terá que se apoiar a um outro. Nesse caso, estamos a falar... Claro que é negligência se o condutor aprendeu que não se deve aplicar o máximo deste grau, máximo de percentagem. Se passares o máximo de percentagem, na verdade estás a cometer uma infração, porque já tem percentagens adequadas. Portanto, aí o condutor estaria a incorrer a uma infração à luz do artigo 134, que é negligência. Portanto, esta informação toda é também dada aos alunos que vão às diferentes escolas de condução? Bem, essa é uma outra situação. O Gonçalo disse que o automobilista aprendeu onde? Exato. Ele deve aprender na escola, deve aprender. Aqui também fica a responsabilidade de parte das escolas de condução, que devem ensinar, instruir, na verdade, para que esse futuro condutor, quando entrar em contato com a via pública, na verdade, vai se deparar aí com a entidade fiscalizadora. Portanto, ele deve entender que, enquanto eu estiver a circular na via pública, são esses os meus direitos, os meus deveres, as minhas obrigações, para não entrar então em conflito. É responsabilidade, na verdade, das escolas. Por exemplo, falamos aqui, da outra vez, tocamos no sistema de regime probatório da carta de condução, que muitos dos candidatos desconhecem essa regra de regime probatório, mas a lei prevê. Portanto, precisamos transmitir o conhecimento para que tenhamos, então, futuros condutores responsáveis e cumpridores das normas de circulação e conduta na via pública, para não termos, então, essas situações. Mas aqui, reforçar, cara Afonso Paulo, é importante, e outro dia, num dos temas, enquanto assistia em casa, Afonso Paulo tinha que o intendente Afonso Tavares, da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, quando falava sobre o novo aplicativo para aplicação de multas, o Afonso Paulo perguntou ao intendente Afonso Tavares se com esse novo aplicativo para pagamento de multa, imagine que um agente regulador de trânsito passa uma multa que não tem nada a ver com a infração que o condutor cometeu, como é que fica? E ele já pagou os valores na conta do Estado, como é que fica? Será que é reembolsado esse valor? E eu ouvi muito atentamente que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária há uma secção de contenciosos rodoviários. Se esse cidadão, o condutor, achar que foi multado, na verdade, injustamente, pode-se dirigir até a secção de contenciosos rodoviários, propriamente da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, para poder verificar a situação. E se verificar que foi multado injustamente, não era a infração cometida, lhe é reembolsado o valor que ele acabou de pagar. Portanto, aqui também fica a questão, imagine que tens a película, aplicaste as suas películas nos vidros e até estás nas normas que a lei prevê, estás aí no grau, dentro dos padrões, e lhe é aplicada uma multa por aplicar as películas no vidro. Aqui também chamamos aqui a atenção dos utentes, que podem dirigir-se até os serviços de trânsito e segurança rodoviária, propriamente a secção dos contenciosos rodoviários, para poder então verificar essa situação, porque na verdade é uma multa ilegal, porque a lei prevê a aplicação de películas desde que você cumpra com os padrões, cara Afonso Paulo. Pois, e há testemunhos claros de que esta secção de facto
tem feito este trabalho de reembolso quando é provado que a multa foi indevidamente aplicada. Gonçalo, as alterações nas jantes dos veículos. Bem, essa é uma outra situação. Aqui já estamos perante aquilo que o número 1 do artigo 113 diz, que considera-se a transformação de veículo todas as alterações das suas características, quer construtiva ou funcional. Portanto, é uma alteração da característica construtiva do veículo. Como dissemos, Caro Afonso Paulo, o número 1 do artigo 112 diz que, na verdade, os veículos, as características dos veículos, que também os seus sistemas, componentes e acessórios, são fixados em um regulamento nacional ou internacional. Portanto, já vem padronizado que este veículo deve circular na via pública por exemplo, com uma jante 13, com jantes 13. Agora, o condutor comprou este veículo e, a seu belo entender, acha que não, aquela jante 13 não está bonita na viatura, vou poder trocar para uma jante 14 ou 15. Portanto, não pode fazer isso, não pode fazer. Exato. Não pode fazer isso. Se tiver que alterar, a viatura deve ser respensionada novamente. Portanto, não se pode. Depois de inspecionada, deve manter, e porque até o número 1 do artigo 115 do Código de Estrada, que fala, na verdade, diz que todo o veículo em circulação, na verdade, na via pública, deve ter um documento que o autorize, na verdade, a circular na via pública, para que possa, então, constar nesse documento todas as características deste mesmo veículo. Portanto, como a viatura já foi inspecionada, está aí todas as características deste veículo. Se o veículo for inspecionado com aquela janta, aquele pneu 13, depois de inspecionado, o senhor entende que vou agora trocar para uma janta 14 ou 15, já estamos perante uma alteração da característica construtiva do veículo. E é punível à luz da lei, até pode ser apreendido esse veículo, pode ser apreendido e o dono pode levar uma multa. Exato, vai levar uma multa e o veículo isso dá apreensão do veículo. Portanto, precisamos ser mais responsáveis. Se tiver que alterar, deve dirigir-se. É possível alterar, na verdade. Se tiver que fazer uma alteração no seu veículo, dirija-se aos serviços de trânsito e segurança rodoviária para poder, então, reconhecer esse pedido de autorização que o senhor pretende fazer no seu veículo. Agora, não é no seu belo querer, vou alterar. O mesmo aplica-se também para a chaparia. Há aqueles que decidem alterar a cor do veículo. Exato. Sim, também estamos a falar de uma alteração. Aqueles veículos também, às vezes, vêm com o para-choque normal, o para-choque é normal, e porque já está fixado em regulamento, quer nacional ou internacional, que o padrão deste veículo deve ser assim, com esse tipo de para-choque. Também, a seu belo entender, achas que esse para-choque não está bonito, vou ter que alterar, vou até a um técnico, um bate-chapa para alterar, se calhar aí alguns modelos, designer desse para-choque. Portanto, não se pode fazer isso. Também é uma alteração da característica construtiva do veículo. É punível, a lei não prevê esse tipo de comportamento. Precisamos ser mais responsáveis com os nossos veículos, na verdade, sermos mais rigorosos em cuidar, em manter aquilo que está padronizado por norma, porque senão vamos cada um aqui, faz e desfaz do seu belo entender, depois ficamos aqui todos num barulho, e quando na verdade temos normas que devem ser seguidas. E aqui também fica a responsabilidade de parte do Serviço de Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que é fiscalizarem mesmo com muito rigor, quando notarem que há um incumprimento de parte dos condutores, parte dos utentes, precisam prestar atenção, que apertar para que cada um, então, siga aquilo que é o padrão. Porque senão cada um promovemos aqui uma anarquia. Exato. E nunca mais saímos dessa. Gonçalo, relativo aos motores, tem-se visto, e falou da fiscalização aqui, tem-se visto, em muitos casos, os agentes de trânsito fazem um trabalho de vistoria nas viaturas. A questão que se coloca é, os motores podem sofrer alterações, substituições, inclusive?
Bem, o motor pode sofrer, na verdade, pode ser substituído, por isso é que temos, na verdade, estabelecimentos onde vendem os motores de forma legal. É possível o motor ser substituído, porque, na verdade, os agentes reguladores, quando fazem aquela vistoria no motor, é para verificar, na verdade, se o número do motor, estamos aqui a falar, se a informação que está no motor condiz com a informação que está no documento de identificação do veículo, que é o livrete. Portanto, é preciso confirmar se o número que está no livrete, que é o documento de identificação do veículo, na verdade, é comparado, equivale com o número que está no bloco do motor. Precisa-se confirmar, ter essas informações para se averiguar se, na verdade, é um motor que foi registrado pelos serviços de trânsito e segurança rodoviária, ou então, porque o que acontece é, o cara Afonso Paulo comprou o seu veículo, andou, depois de um tempo, achou que o motor se calhar perdeu força, já houve muito desgaste. Para não reparar esse motor, achas melhor substituir, comprar um outro. Portanto, há muitos que substituem o motor, mas permanecem com a mesma documentação. Portanto, tem de também ser feita uma alteração no exato, porque comprou o motor veio com uma fatura, na verdade vai pagar uma taxa, tem custo, deve se dirigir até o Serviço de Trânsito e Segurança Rodoviária para poder então reconhecer, atualizar o motor que compraste, que vai ser aplicado o novo motor, e o número que consta nesse motor não é o número que está no documento de identificação do veículo original. Portanto, o motor que havia lá já não está em uso e eu preciso alterar esse motor. Portanto, os serviços de trânsito e segurança rodoviária vai ter que, vão prestar os seus serviços, que é, na verdade, registrar esse novo motor que foi comprado e reatualizar o documento. Exato. Portanto, é um novo documento onde vai constar o novo número do motor. Portanto, estamos a falar de novo documento, um outro documento de identificação, que é o livrete. Lhe entrega, então, um outro livrete onde constará o número do motor atual que foi comprado. Em caso da pessoa, o automobilista, não proceder assim, corre também ao risco de... Exato, portanto, estamos aqui a falar isso até depois, suspeita-se que é uma viatura roubada, cara Afonso Paulo. Suspeitamos aqui muitas situações de furtos, roubos de viaturas, pessoas a serem mortas, se calhar por roubos de viatura. Portanto, é preciso chamarmos essa... Por isso é que chama-se aqui a responsabilidade de poderem reconhecer, atualizar o novo número, porque depois compras o motor, aplicas, mas permaneces com o documento antigo, que o número que está no documento não é o que está aí no motor. Depois o agente regulador interpela porque não inventas. Não, isso não é uma situação de conversa, aqui não há entendimento. Isso dá apreensão do veículo imediato. Porque, Gonçalo, exatamente, há aqueles casos e falou muito bem da questão de lojas legais ou representantes legais das diferentes marcas de viaturas que existem. Há muitos cidadãos que compram motores em lojas suspeitas, aquelas que estão ali do setor informal, que não têm sequer um reconhecimento, que fazem ou prestam este ou aquele serviço. Exato. O cidadão vai lá porque é um preço acessível, compra o motor, ou mesmo compra das mãos de alguém que teve a sua viatura danificada por acidente, ou mesmo naqueles casos em que a viatura é roubada e depois as pessoas desfazem-se das peças, e o dono de uma viatura devidamente legalizada acha que deve, o meu dinheiro não chega para ir a uma representante, e compra das mãos de um outro cidadão um equipamento que está em perfeitas condições. Este pode dirigir-se à entidade para poder reconhecer o meio. Em caso de não o fazer, quais são os riscos que corre? Bem, eu comprei um acessório, a minha viatura danificou um dos componentes, na verdade, e eu preciso substituir, vou até ao mercado informal, que já conhecemos, onde se vende em maior quantidade dessas peças, e compro uma das peças. Será que essa peça que eu comprei no mercado, devo reconhecer? Bom, vai reconhecer, pronto, aquilo é uma peça
esse é um acessório que danificou, vai substituir. Portanto, estamos a falar propriamente, quando estamos a falar em ir reconhecer, estamos a falar propriamente do motor. Imagine que segmento... Vamos supor que seja um motor mesmo, porque há pessoas que compram motores. Sim, se comprou o motor, deve comprar de forma legal, deve comprar... Não, mas as pessoas compram de forma ilegal, Gonçalo. Não há fatura, um amigo, um primo, um cidadão que lhe apareceu, olha, estou a vender esse motor. Bom, até podes comprar de forma ilegal. Agora, onde é que vais conseguir o comprovativo da compra desse motor? Aí está um problema. Sim, então. Está um problema. Deves conseguir o comprovativo da compra desse motor para que os serviços de trânsito e segurança rodoviária dão então um procedimento legal, porque a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária não vai permitir a legalização de um motor que não tem documento. Não tem... Gonçalo, coloca-se também a mesma questão no que diz respeito aos pneus. Nos últimos dias, inclusive, nós tivemos uma reportagem aqui, numa das apreensões e detenções dos autores e suspeitos desses crimes de furto de pneus nas viaturas estacionadas. Exato. Muitas pessoas compram pneus das mãos destes indivíduos e colocam nas suas viaturas. Bom, há aqui uma relação da lei e a substituição dos pneus nas viaturas. Há um requisito que deve ser observado? Bem, aqui estamos a falar, é o que dissemos, na verdade, roubam esses pneus, depois há quem compra para colocar no seu veículo. Será que esse pneu que ele comprou para aplicar no seu veículo, o seu veículo usa é o pneu recomendado para o seu veículo? Ainda que seja, sim. Mas é roubado. Sim, é um pneu. Claro que ninguém recomenda o roubo muito provável, a pneus. Pergunta seria se a substituição de pneus numa viatura exige um reconhecimento por parte da direção de trânsito. Não exige. O meu pneu sofreu um desgaste e tenho de substituir, não preciso. Posso comprar em qualquer loja, desde que seja o pneu adequado para... Ali está um grande problema, por isso é que os malfeitores continuam. Aí está o problema. Se tivesse que reconhecer, vou comprar um pneu, devo reconhecer primeiramente até o Serviço de Trânsito e Segurança Rodoviária, pronto. Talvez seria mais seguro, mas haveria também muitos constrangimentos. Muitos constrangimentos. Aqui o importante, o que a lei prevê é comprar o pneu adequado com a sua viatura. Pronto, se é um pneu adequado com a sua viatura. Agora, está aqui a maior parte dos nossos irmãos vão roubar o pneu para ir vender a terceiros. Pronto, fica aqui a responsabilidade das pessoas. Tem lojas apropriadas para a compra de um pneu. Não vais recomendar a alguém ir roubar um pneu para comprar e aplicar no seu veículo. É um comportamento incorreto, porque estarias a prejudicar também. Há muitos roubos de pneus na cidade e que é preciso ter muita coragem para ter esse tipo de comportamento. Mas é um comportamento incorreto, não se recomenda. Portanto, assisti até há um mês para cá, foi apanhado um grupo que tem feito esse tipo de trabalho e já estavam sob responsabilidade criminal. Na verdade, precisamos aqui chamar a atenção que é um comportamento incorreto. Junta o dinheiro, vai a uma loja e está até tudo que compras, qualquer acessório compra com fatura. Na verdade, mesmo até que danificar, tens como ir reclamar. No caso, se o órgão, o acessório não tiver em condições de danificar em menos tempo, tens como ir reclamar. Se a entidade não tiver a devolver ou substituir, tens como chegar até os órgãos de direito, na justiça, a poder reclamar. Portanto, vamos evitar isso de comprar acessórios na mão de alguém, se calhar recomendados. Vamos evitar isso. E também, cara Afonso, falar que a situação, precisamos chamar a atenção, parte dos nossos irmãos que fazem serviços de táxi, é um comportamento incorreto. Agora há uma febre de colocarem um órgão, um componente, põe aí no tubo de escape, não sei se já deste conta dessa situação. Faz um barulho. Não tira a paz das pessoas na estrada. Exato, não se faz isso. Estamos a falar de uma alteração da característica funcional do veículo. Aí o artigo 113 do Código do Estado aplica-se, na verdade, aí já dá para aplicar, porque o senhor alterou a característica funcional. Há um padrão, na verdade, há um padrão nacional e internacional regulamentado sobre o funcionamento daquele motor. Portanto, você não pode alterar a
a característica funcional, aquele barulho, aquele som não foi regulado a nível nacional nem internacional. Portanto, o senhor não pode inventar aqui, pôr um componente no tubo de escape para sei lá, porque tipo alterar o funcionamento do veículo. Portanto, é um comportamento incorreto, não se deve fazer isso, porque senão vai estar em conta. E a polícia que deve apertar. São essas situações. Muito rapidamente, o nosso tempo já não permite tanto. Tudo isto que falamos aplica-se também para as motorizadas, porque essas alterações às vezes ocorrem também nas motorizadas. Aplica-se. Exato, aplica-se, porque quando estamos a falar propriamente de veículo, porque às vezes entendemos que era Afonso Paulo, quando estamos a falar de veículo, propriamente estamos a falar dos carros, dos vulgos carros. Por isso é que eu faço essa pergunta intencionalmente. Exato, quando estamos a falar de veículo, o veículo é um artefato motorizado ou não que se destina ao transporte de pessoas ou carga. Portanto, estamos a falar de veículo, estamos a falar propriamente de bicicleta, estamos a falar de ciclomotores, as motos rápidas, estamos a falar dos motociclos e os próprios veículos em si. Portanto, são esses, chamamos de veículo. Agora, temos os veículos motorizados onde são exigidos certas normas. E esses nossos irmãos motociclistas fazem serviços de mototáxi, às vezes de noite tiram o farol, o farol do dispositivo de iluminação, que é o farol, tiram tantos componentes das suas motos e estão aí a fazer serviço. Portanto, não se pode tirar esses componentes porque... Mas também, Gonçalo, não se deve, claro, a lei assim o recomenda, mas também muitos deles, pelo menos das vezes que nós interagimos com os mesmos, alegam que para tentar disfarçar, para evitar os assaltos, porque muitos deles são vítimas de assaltos quando a motorizada apresenta-se em perfeitas condições, com tudo funcional, com todas as características, com todos os elementos ali. Mas isso não pode ser uma desculpa, porque a lei diz que este veículo está em circulação na via pública e para que esse veículo esteja em circulação na via pública deve cumprir com todos os componentes, deve ter todos os componentes, acessórios, aí, na verdade, enquadrados. E se não tiver, já dá apreensão deste veículo. Às vezes, a própria moto também nem tem chapa de matrícula. Há tantos motociclistas a circular, a moto não tem chapa de matrícula e o artigo 116 do Código do Estado diz que todo veículo que tiver em circulação na via pública primeiro que deve ser matriculado e depois prover de uma chapa de matrícula onde vai então constar o número. Imagina que esse motociclista causa um acidente, provoca um acidente na via pública. Como é que a gente vai poder identificar? Não tem uma chapa de matrícula onde o agente vai poder tirar o número. Como é que fica? É uma situação, às vezes o próprio também, quer dizer, já é um infrator, já retirou alguns componentes do veículo, que já dá apreensão do veículo. Depois, nem tem a chapa de matrícula aí. Quer dizer, e ele próprio como condutor, há muitos deles não têm, se calhar, uma licença de condução, porque a lei prevê uma licença de condução para os ciclomotores. Às vezes ele nem tem uma licença de condução e é responsabilidade do governo da província, através das administrações municipais, passarem a licença de condução para esse motociclista. E também uma outra coisa, eu chamar aqui a atenção muito rapidamente, que era Afonso Paulo, que as administrações, na verdade, a entidade responsável falham muito, também têm falhado muito, porque recebemos várias vezes candidatos a dizer que vim para a escola de condução, fui tratar uma licença de condução para um ciclomotor, dirigir um ciclomotor, e lá na administração me pediram uma declaração da escola de condução, mas vamos passar não há necessidade disso. Mas como vamos passar uma declaração se você não é nosso aluno? É preciso estar inscrito na nossa instituição, porque... Para que se faça uma declaração. A pergunta que eu faço, Gonçalo, ainda bem que levanta esse assunto. O homem, o jovem, o cidadão que quer ter esta licença, deve ou não estar inscrito numa escola de condução ou ter uma carta de condução? Pode ser um cidadão qualquer, desde que saiba... Não, é uma formação, tanto é que para teres uma carta de condução para dirigir um motociclo, deves passar por uma formação, assim como alguém passa então, para tirar a administração tem razão em pedir que o cidadão traga uma declaração, só que tem de ser um aluno inscrito. Exato, deve ser um aluno inscrito, portanto não se passa uma declaração a alguém que não está inscrito. Sim, mas aí agora a responsabilidade é do cidadão, a administração está a cumprir com o procedimento.
pedir que o cidadão traga um documento que prova que está inscrito numa escola de condução. E aqueles, agora, o cidadão é que deve se inscrever. E aqueles que conseguem sem ter uma declaração. Ali está a desonestidade das escolas de condução. Não, mas há quem também consegue na verdade, ter essa licença sem uma declaração de uma escola de condução. Outra questão, outro então, problema que deve ser... Fica aqui a chamada de atenção, portanto, precisamos ser mais responsáveis para os nossos irmãos que fazem serviço de mototáxi e têm ajudado em muito, mas deve ser de forma legal. Primeiro é que deve estar habilitado para a condução daquele veículo, deve ter pelo menos no mínimo uma licença de condução para ciclomotores, e há quem até está a dirigir um motociclo que já prevê uma carta de condução, mas ele próprio se calhar nem tem a carta de condução, às vezes nem tem um bilhete de identidade, o agente regulador interpela esse motociclista, nem o próprio veículo que ele está a dirigir já está em mau estado de conservação, está em mau estado técnico. Enfim, vamos reservar, é um tema muito interessante, devemos aqui reservar Exato. para uma outra data, Gonçalo Mussung, uma vez que o nosso tempo já venceu mesmo, infelizmente já não poderemos continuar esta conversa, mas numa outra ocasião, claro, iremos falar muito particularmente dos nossos motociclistas. Têm sido bons companheiros em alguns casos, maus companheiros em outros. Falaremos dos mesmos numa outra ocasião. Gonçalo, obrigado pela presença. Até sexta-feira. Obrigado, estamos aqui juntos e recomendar sempre aos nossos utentes da via pública que Angola não realiza campeonatos de acidente, portanto, vamos circular de forma saudável e sempre pautar pelos 3 princípios que já tenho dito, que enquanto circulares na via pública, deve sempre pautar pelo princípio da boa educação, empatia e sensatez no trânsito. E eu acrescento a solidariedade. Obrigado. Sem ela, nós não seremos uma sociedade. Em intervalo, voltaremos a estar juntos.